Boa tarde, professor. Então, eu sou Pedro Luiz Jaskuski Thomas, aluno da matéria de topografia básica. Então, eu vou apresentar sobre o trabalho que o professor deu, que seria então um roteiro estruturado sobre um levantamento topográfico planimétrico de uma área qualquer. Seria então utilizado a estação total ou teodolito. Já adiantando meu trabalho, eu ocupei o teodolito. A área então utilizada foi através do Google Earth. Nesse trabalho vai aparecer o planejamento do levantamento, os materiais utilizados, o método de levantamento, a descrição dos procedimentos de levantamento, uma simulação dos cálculos e no final um desenho topográfico com as coordenadas. Vou passar o slide. O material utilizado para fazer esse levantamento é o teodolito, como eu já falei antes. Esse teodolito, o modelo desse teodolito, ele já vem com o distanciômetro junto, para fazer a mensuração da distância. Então aqui o tripé, que é para posicionar o teodolito em cima, seria então uma base, é calado no chão, fazendo a regulagem da altura. As balizas, aqui no canto direito, as estacas, para deixar demarcada a área, e então o material de anotação, material de apoio. Aí nesse material de anotações pode ser então uma caderneta, uma caneta, um lápis, uma calculadora, e vários outros acessórios também podem ser utilizados, como bússola, trenas. Vou passar de slide. Essa área aqui é que eu vou fazer o meu trabalho nessa área. Essa área então fica localizada na São João, na linha São João, aqui em Cerro Largo. Ela fica à margem da RS 165. E vou passar no próximo slide. Bom, aqui então está o planejamento do trabalho. O método que será utilizado vai ser o método de levantamento por irradiação. Então, o que é esse método? Ele tem esses passos, como está escrito aqui. O primeiro passo, então, seria o posicionamento dos instrumentos, no caso do teodolito. Como eu coloquei aqui dentro da área que eu vou fazer o planejamento. Ele pode ser também fora da área, mas aqui, como é uma área plana, consegue ter acesso a todos os pontos, todos os vértices. Daí resolvi colocar dentro da área. Então o segundo passo seria fazer o direcionamento do instrumento para o norte. Eu botei essa linha aqui amarela. Aqui seria o norte magnético. E quando daí tu pega, faz o giro no instrumento, direcionando ele para o norte, e zera o ângulo horizontal do instrumento. O terceiro passo, então, seria colocar uma baliza no ponto 1 ou no ponto 2, onde tu quer começar. Daí fazer então a mensuração dos ângulos e das medidas. Então o conjunto, então primeiro faça o azimute, que daí seria então o ângulo A1. Esse seria o primeiro azimute. Ele vai desse ponto aqui, ó, até toda a volta. O caminhamento vai ser feito pela direita, como pode ver aqui, pela direita, sentido horário. E em todos os pontos é feita essa mensuração. Então, o azimute A1 seria então o ângulo do norte aqui, fazendo todo o giro, até encontrar esta linha aqui, ó, o direcionamento do A1. E já como esse teodolito ele tem então o distanciômetro, já faz a mensuração
da distância A1. Isso deve ser feito em todos os pontos, A2, A3, A4, A5, e anotar na prancheta. Então, para calcular depois essas coordenadas, é necessário então estipular um valor de xa e um valor de ya. Como eu sei, essa área aqui não passou nenhum valor de distância maior que 150 metros. De distância de A1, de A8, A6, A4, por exemplo, nenhuma dessa distância foi maior que 150 metros. Então eu vou estipular um valor de xa, 200, 300, pode ser até 1000. Esse valor só serve de base de cálculo. Então eu vou estipular um valor de 200, porque eu sei que nenhum desses aqui foi maior que 200, para não dar número negativo. Continuando então o trabalho aqui, agora eu vou falar então sobre o cálculo das coordenadas desse planejamento topográfico. Então, para depois de tirar os pontos dos azimutes e as mensurações da distância, deve-se fazer, como eu falei antes, tem que fazer estipular um valor para xa e ya. Aí, para calcular a coordenada de x1, então, deve-se pegar o valor de xa e pegar a distância de xa, então, somar com a distância do A1, que está aqui, multiplicar pelo seno do azimute A1. E o y1, então, pega o y lá também, que é o valor definido, mais a distância A1 vezes o cosseno do azimute A1. Isso deve ser feito, então, em todos os pontos, A1, A3, A4, A8, em todos eles. Esses dados devem ser anotados em tabelas, também pode ser anotado depois, largar no computador, em planilhas eletrônicas, que fica mais fácil de fazer a manipulação dos dados, né? Conseguir ajustar, então. E para ter uma certeza desses cálculos, deve sempre fazer a revisão, que é muito fácil ocorrer erros. Na questão de calculadora, também por causa de muitas casas depois da vírgula, ia ser bom fazer a revisão desses dados, sempre tentar refazer eles. E após obter então essas coordenadas de x e y, vai ter então condições de realizar o desenho topográfico. Aí tu cria ali então o x e o y e coloca as coordenadas de x e y de cada ponto. Aí assim vai apresentar o desenho topográfico. Deixa eu passar do slide. Bom, então esse foi o meu trabalho. Aqui está a referência, eu procurei um pouco na internet, um pouco no YouTube, alguns vídeos para aprender um pouco mais, e também olhando as videoaulas do professor, como está disponibilizado no Moodle. E esse foi o meu trabalho, então, sobre levantamento e radiação. E muito obrigado.